O tema diz: nós vivemos das misericórdias de Deus. E a divisa que se encontra em Lamentações 3, 22, eu irei ler também o versículo 23, e se você gosta de acompanhar na sua Bíblia, desde já eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque eu vou citar muitos outros versículos deste mesmo capítulo, assim como alguns outros versículos de outros livros da Bíblia. Talvez não dê tempo de eu esperar os irmãos abrirem os outros versículos dos outros livros, mas você que gosta de anotar, pode anotar também e depois conferir. Ou então hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, né? Está sendo transmitido ali, depois o culto fica lá no YouTube, você pode voltar lá e assistir mais uma vez a mensagem, parando, conferindo os versículos que não deu tempo de você acompanhar aqui. Mas pelo menos do capítulo 3 de Lamentações, você pode acompanhar na sua versão aí. Hoje eu não trouxe uma projeção, então eu peço até aos irmãos que possam deixar direto ali o tema e a divisa. E eu quero ler então os versículos 22 e 23 de Lamentações, capítulo 3, que diz assim: todos os versículos que eu ler aqui serão na versão Nova Almeida atualizada, tá bom? A palavra de Deus nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Amém? Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe mediante a leitura de sua santa e poderosa palavra. Queridos, nós temos aprendido muito ao longo desse mês aqui, nestes cultos, sob a orientação do Espírito Santo e seguindo esse norte que o tema e essa divisa nos dá. Então, provavelmente algumas coisas que os irmãos ouviram aqui, principalmente na minha introdução agora, os irmãos ouvirão de novo, mas que eu achei necessário colocar neste momento introdutório para que os irmãos pudessem estar mais uma vez ouvindo, ou de repente quem não ouviu, ouvir neste momento. Então, eu vou ler mais uma vez os versículos que eu li e já estarei entrando então na introdução da nossa reflexão. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. O livro das Lamentações, queridos irmãos e amigos, embora não tenha uma autoria declarada, foi atribuído ao profeta Jeremias, principalmente por conter expressões que são encontradas também no livro que leva o nome deste profeta. Lamentações recebeu este nome porque este livro descreve em forma poética 5 lamentos que expressam o sentimento do profeta e do povo judeu após terem sido dominados pelos babilônios e terem visto a sua cidade, a cidade de Jerusalém e o templo serem destruídos. Conforme o comentário bíblico expositivo Warren W. Wiersbe, volume 4, página 186, esses lamentos podem ser divididos da seguinte forma: o primeiro lamento, no capítulo 1, mostra a vergonha de Judá. O segundo lamento, no capítulo 2, descreve a destruição da cidade. O terceiro, no capítulo 3, mostra a angústia do profeta, e aí está inserido esse versículo que é a nossa divisa. E o quarto lamento, no capítulo 4, revela a disciplina do Senhor. E no quinto, capítulo 5, encontramos a declaração do remanescente judeu. Interessante, curioso destacar a estrutura deste livro, que assim como em outros trechos da Bíblia, principalmente nos Salmos e até em alguns provérbios, os seus 4 primeiros capítulos foram escritos em forma de acróstico, seguindo a quantidade das 22 letras do alfabeto grego. Cada sentença ou frase na língua hebraica começa com uma letra do alfabeto referido. Vejam que os capítulos 1, 2 e 4, você pode até conferir aí na sua Bíblia, tem a mesma quantidade de versículos que a quantidade de letras, ou seja, 22 letras do alfabeto hebraico.
Já no capítulo 3, o acróstico envolve uma sequência de 3 sentenças ou frases para cada letra do alfabeto, por isso temos 66 versículos. E o capítulo 5, embora tenha sido dividido em 22 versículos, não segue essa estrutura de acróstico. Segundo os estudiosos, essa estrutura era utilizada para facilitar a memorização dos ensinamentos passados para o povo. Embora o conteúdo deste livro mostre, em sua maior parte, os sofrimentos, aflições e tristezas do profeta e do povo judeu, causados pela triste realidade que viviam como um povo conquistado e dominado pelos babilônicos, vale destacar que eles chegaram a esta condição porque não deram ouvidos à palavra de Deus e não deram créditos ao profeta de Deus, Jeremias, que durante 40 anos esteve anunciando-lhes os desígnios de Deus, inclusive que deveriam se submeter ao exército babilônico e seu rei, e que era considerado por eles, os judeus, loucura, afinal eles eram o povo escolhido, tinham a cidade santa e o templo do Deus Todo-Poderoso, porém o seu orgulho afastou o povo de Deus e de suas leis, levando-os ao cativeiro. Eu quero até abrir um parênteses aqui nessa informação que eu acabei de passar para os irmãos, porque algo me chamou muito a atenção e me deixou preocupado também quando eu estava pesquisando, e creio que essa é a preocupação de todo pastor, não só de pastor, mas de todo pregador, de todos aqueles que ensinam na casa de Deus, que muitas das vezes nós somos como o profeta Jeremias. Pregamos, anunciamos, ensinamos os desígnios de Deus, as leis de Deus, os ensinamentos, a palavra de Deus, e muitas das vezes, na maioria das vezes, o povo faz ouvidos de mercadores, como diz o ditado popular, tapa os seus ouvidos para ouvir os ensinamentos de Deus, para seguir os ensinamentos de Deus, para dar crédito ao que o pastor, ao que o pregador, ao que o ensinador cristão ministra as suas vidas. Infelizmente, nós estamos vivendo num tempo muito difícil, em que a palavra de Deus nem sempre tem sido recebida como de fato ela é, e nem sempre, como o pastor até hoje pela manhã falou, tem sido pregada como de fato ela precisa ser pregada. Infelizmente, muitos pregadores, ao perceberem que os seus ouvintes não estão dando crédito ao que ele está pregando, começaram a pregar aquilo que os seus ouvintes desejam ouvir. Infelizmente, aqueles que pregam a palavra de Deus como ela deve ser pregada, anuncia as leis de Deus, anuncia os mandamentos de Deus, os ensinamentos deixados pelo Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, esses que vão, digamos assim, ao pé da letra da palavra, são como o profeta Jeremias, rejeitados, deixados de lado, têm os seus ouvidos tapados para não ouvir a mensagem, que é Deus quem está falando, que é Deus quem está anunciando. É uma realidade muito triste, né, pastor? O pastor, como sendo o pastor da igreja, que já prega aí há 30 anos ou mais, sabe muito bem como é que é isso. Às vezes a gente pregar, ensinar, e as pessoas não ouvirem esses ensinamentos que vêm da palavra de Deus. Por isso aquele povo tão orgulhoso, porque tinha a cidade chamada Cidade Santo, tinha nesta cidade o templo do Deus Todo-Poderoso, mas ainda assim não ouvia, não dava crédito à palavra de Deus, não dava crédito àquilo que o profeta de Deus havia falado, e naquele momento Deus estava mandando para preservar a vida deles, que eles se submetessem ao exército babilônico, ao rei, aos dominadores, mas muitos rejeitaram e por isso morreram e foram levados cativos. Mas este livro, queridos irmãos e amigos,
não mostra só tristeza e desolação, porque quando a gente começa a ler, principalmente capítulo 1, capítulo 2 e até o versículo 20 do capítulo 3, parece que é só desolação, é só tristeza, e até alguns outros versículos ainda subsequentes do capítulo 3 e do capítulo 4 também, parece que o profeta, que muitos chamam de chorão, só sabe falar de tristeza, de desolação, de desgraça, mas esse livro não mostra só isso. Nele encontramos um dos versos mais lidos e mais lindos e utilizados da Bíblia. Em meio ao caos, Jeremias quis trazer à sua memória o que lhe poderia dar esperança, conforme ele mesmo escreveu no versículo 21 do capítulo 3. E então ele lembrou das misericórdias de Deus e declarou que elas são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Assim, o profeta tenta incentivar o povo a lembrar, e por que não utilizar o nosso tema, a viver das misericórdias de Deus. E aí eu quero compartilhar, espero que rapidamente para os irmãos, que para vivermos das misericórdias de Deus, nós precisamos observar algumas atitudes que nós vamos encontrar nesse capítulo 3 mesmo. Então, para viver das misericórdias de Deus, significa confiar em Deus em todos os momentos e circunstâncias. Viver das misericórdias de Deus significa confiar nele em todos os momentos e circunstâncias. Diante de tudo que Jeremias, e aí nós queremos considerar que ele foi o autor dessa carta, por isso que eu vou sempre me referir ao nome dele, desse livro, que Jeremias, ao longo dos capítulos 1 e 2 e até o versículo 20 do capítulo 3, ele descreve situações assim, de tristeza, de desolação, e é muito interessante que se os irmãos pararem para analisar aí, no capítulo 3 mesmo, a partir do versículo 1, indo até o versículo 20, os irmãos vão ver que Jeremias, ele começa a atribuir todas aquelas questões ao próprio Deus. E ele fala que Deus deixou ele em trevas, que Deus o encerrou atrás de muros, que Deus tapou os seus ouvidos para não ouvir as suas orações, e ele começa a falar que tudo que havia acontecido ali, estava acontecendo porque Deus havia provocado. Na verdade, nós podemos até pensar que de fato aconteceu, porque Deus permitiu que acontecesse, como consequência da desobediência do povo. Então, eu vejo nessas palavras de Jeremias que ele confiava em Deus em todos os momentos e circunstâncias. Independente do que ele estava passando ali, inclusive ele foi aprisionado também, acorrentado junto com os seus compatriotas. Quando os babilônicos souberam que ele era o profeta de Deus, foram lá e libertaram ele das correntes. Veja que os estrangeiros dominadores talvez tinham mais respeito por aquele profeta do que os seus próprios conterrâneos. Mas então ele estava incentivando o povo a que, independente das circunstâncias e momentos que estavam vivendo, agora um momento de cativeiro, sendo presos, sendo dominados, mas que ainda assim eles pudessem confiar em Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Vejam, diante de uma situação de escravidão, de cativeiro, de domínio, declarar que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos é verdadeiramente expressar confiança no Senhor. É expressar que ele estava ali independente daquela situação, porque Deus estava permitindo, e se Deus estava permitindo, ele cuidaria de todas as coisas, de todas as questões para ele. Lembro-me de um versículo muito conhecido do Salmo 37, versículo 5, quando o salmista fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jeremias naquele momento era isso que ele estava fazendo. Não só naquele momento, porque ele já vinha entregando o seu caminho, a sua vida ao Senhor, tanto que atendeu ao chamado para ser profeta, e não era um profeta como nós falamos aqui, bem quisto pela sua população, pelo seu povo, pela sua pátria, porque ele pregava a palavra de Deus, ele falava a verdade, ele falava o que ia acontecer, porque Deus revelava para ele, e o povo não aceitava, porque como muitos do nosso tempo, querem ouvir palavras agradáveis, palavras mansas, querem ouvir
teólogos coaches que tem por aí na internet, porque são palavras de motivação, são palavras de incentivo, você vai vencer, você vai ser mais que vencedor. A palavra de Deus realmente fala que nós somos mais que vencedores, né? E isso nos mostra que nós temos algo que vai além de viver nessa vida, porque nada que possa acontecer aqui deve abalar a nossa confiança em Deus. Viver das misericórdias de Deus significa confiar em Deus em todos os momentos e circunstâncias. Todos nós temos momentos difíceis, e agora estamos passando por um momento mundial muito difícil, mas ainda assim precisamos permanecer confiantes no Senhor, como diz o salmista, entregando o nosso caminho a Ele, confiando nele, porque o mais Ele fará. Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele cuida da sua família. Eu creio que Ele cuida da minha família, eu creio que Ele está cuidando da minha filha que está desanimada. Eu creio que Deus cuida de todas as coisas, que Ele tem o domínio e o controle sobre todas as situações. Estamos preocupados porque talvez vai ter uma terceira guerra mundial lá, porque o presidente da Rússia não quer deixar lá que o outro país se envolva com, enfim, com a questão ali europeia e tal. Irmãos, o que tiver de acontecer, acontecerá. Estamos preocupados porque no Brasil aí muitas leis estão sendo aprovadas que vão impedir a igreja de fazer isso, de fazer aquilo, estão liberando as drogas, estão liberando não sei o que mais. No mundo serão aprovadas mesmo, não se espantem. E são coisas que apontam para o fim deste mundo também. Independente das circunstâncias e principalmente das perseguições, não devemos perder a confiança em Deus, porque isso mostra que de fato nós vivemos das misericórdias do Senhor. Viver das misericórdias do Senhor significa reconhecer a fidelidade de Deus. O versículo 23, a parte B, fala: grande é a tua fidelidade. Deus é fiel, irmãos. E aí, Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, ele ainda fala: se somos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Fidelidade é um atributo inerente que está em Deus. Ele é fiel a Ele mesmo, a sua natureza, é fiel aos seus mandamentos, à sua lei, à sua palavra, aquilo que Ele já decretou. A gente vê lá no Pentateuco que fala que Deus não é homem para que minta, Deus não volta atrás na sua palavra, e tudo que Ele decretou, determinou, há de acontecer, porque Deus, Ele é fiel. E se nós vivemos debaixo das suas misericórdias, vivemos as suas misericórdias, nós precisamos reconhecer a sua fidelidade, a fidelidade dEle, que não nos desamparará jamais em momento algum. Viver das misericórdias de Deus significa saber que Deus é o bem maior que se pode ter. Viver das misericórdias de Deus é saber que Ele é o bem maior que alguém pode ter. A gente luta nessa vida para conquistar coisas, não é verdade? Não há pecado nenhum em relação a isso. Deus nos dá inteligência, nos dá capacidade, nos dá saúde, nos dá força, abre portas para que nós possamos progredir nessa vida. Graças a Deus que nós, como cristãos, e principalmente cristãos batistas, nós acreditamos na doutrina da mordomia, e sabemos que todas as coisas que nós temos porque Deus é quem nos deu, tudo vem dEle, e se vem dEle, é para Ele, e é para a glória dEle também. Eu posso conquistar o melhor carro, eu posso comprar o melhor carro, a melhor casa, eu posso ter o melhor emprego, eu posso ter um salário elevadíssimo, mas queridos, se Deus não for o meu bem maior, de que adianta tudo isso? Jesus, falando aos seus questionadores, certa vez ele falou: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, perder a sua própria vida? Viver das misericórdias de Deus significa saber que Deus é o bem maior que se pode ter. Versículo 24, a parte B diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Imagine Jeremias, os judeus remanescentes fiéis, que estavam sendo levados cativos também, estavam vivendo sob um governo estrangeiro, que estava impondo as suas leis, a sua cultura, a sua religião.
mas eles permaneceram fiéis ao Senhor. Sabe por quê? Mesmo eles não tendo nada mais, eles sabiam que Deus era a sua porção, o Senhor era a sua herança, e se nós não temos nada, mas temos o Senhor, certamente nós temos tudo, porque Deus providencia todas as coisas. Viver das misericórdias do Senhor significa saber que Deus é o bem maior que se pode ter. Você não está proibido de ter bens. Eu sempre falo isso aqui em algumas pregações, de conquistar, de estudar, muito pelo contrário, deve sim. O povo de Deus não tem que ser um povo ignorante não, porque muito tempo atrás aí as pessoas olhavam para a igreja, para o povo de Deus e pensavam que o povo de Deus era um povo ignorante, desculpe a expressão, como diz no popular, um povo burro, que não gostava de estudar. O povo de Deus tem que ser um povo inteligente, um povo que cresce no conhecimento, um povo que cresce na graça do Senhor, um povo que cresce academicamente, um povo que cresce profissionalmente porque corre atrás, luta e sabe que tudo que tem vem do Senhor, mas não esquece jamais que Deus é o seu bem maior. E que mesmo que não conquiste nada, ele continua sendo abençoado, porque Deus é a sua porção. Jeremias, o povo remanescente, fiel a Deus, estava vivendo um momento difícil, de escassez. Mas ele declara: a minha porção é o Senhor. Que nós possamos tomar isso como exemplo para as nossas vidas. Viver das misericórdias de Deus significa depositar a esperança unicamente nele, unicamente em Deus. Depois de relatar todas as questões ali de catástrofe, de tristeza, de sofrimento pelo domínio que eles estavam sofrendo, no capítulo 3, Jeremias chega ali ao versículo 21 e fala: apesar de tudo isso que estou vivendo, eu vou trazer agora à minha memória o que pode me dar esperança, o que pode me fazer olhar para o futuro. E aí então ele começa a declarar algumas coisas, e ele começa justamente lembrando das misericórdias do Senhor. Queridos, em momentos difíceis que nós passamos nessa vida e sempre passaremos até que Jesus volte, temos que tomar como exemplo essa frase do versículo 21, trazer à nossa memória aquilo que pode me dar esperança. Sabe por quê? As notícias tristes, né? Muitos até falam assim: eu nem gosto mais de assistir reportagem. De fato, estão aí, à torta e direita, como diz no ditado popular. Ligou a televisão, ligou o rádio, abriu um site lá de notícias, é notícia triste o tempo todo. Por isso nós precisamos trazer à memória o que pode dar esperança, o que pode nos fazer olhar para o futuro, o que pode nos fazer acreditar que algo infinitamente melhor ainda está por vir. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança, versículo 21. Versículo 24, ele fala: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Viver das misericórdias do Senhor, queridos, é depositar a esperança unicamente em Deus. Mesmo em meio à escassez, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à escravidão, mesmo em meio ao domínio, depositar a esperança unicamente em Deus. Ainda no versículo 25, a parte A, ele escreveu: o Senhor é bom para os que esperam nele. E no versículo 26 ele fala: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Viver das misericórdias de Deus é depositar a esperança unicamente em Deus, unicamente nele. Eu não sei em que você deposita a sua esperança, nos seus recursos, na sua inteligência, na sua vida acadêmica. Tudo isso é passageiro, queridos. Tudo isso é passageiro. Sempre lembro, com tristeza e pesar, porque era um homem, pela sua inteligência, que eu admirava muito, do criador da Apple, Steve Jobs. Eu tenho um livro dessa grossura assim, que é a biografia que foi escrita dele. Um homem inteligentíssimo.
Mas o que adiantou toda a sua inteligência? O que adiantou toda a sua riqueza, porque ele se tornou muito rico também? E assim eu penso de qualquer outro aí que tem lá aquele ranking dos mais ricos do mundo, né? Tipo assim, Bill Gates sempre está lá entre os mais. Mas, diante de uma enfermidade incurável, diante de um acidente inesperado, o que adianta todo o recurso que uma pessoa pode ter? Se ele depositou na sua inteligência, nos seus recursos, a sua esperança, devemos depositar a esperança unicamente em Deus, não no que nós somos, não no que nós temos, até porque, não lembro a referência, porque é uma referência que eu não coloquei aqui, mas estou lembrando o texto bíblico, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dentre todos os homens. Viver das misericórdias de Deus significa atentar para a bondade divina. Ainda no versículo 25, apenas o primeiro trechinho da primeira sentença aí diz: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós falamos que Deus é fiel, agora estamos falando de um outro atributo, de uma outra característica de Deus que não muda. Ele é bom o tempo todo, como a gente canta, como a gente viu em filmes aí, o tempo todo Deus é bom. E se nós vivemos das misericórdias do Senhor, precisamos atentar para a sua bondade. Talvez a gente faça como Jeremias fez ali no começo, né? Mas será que Deus está comigo mesmo? Por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Por que todo esse sofrimento? Por que eu, que sou um servo fiel, estou vivendo essa doença incurável? Independente de qualquer situação que nós possamos viver, porque enquanto estivermos aqui, apesar de Deus cuidar de nós, nós viveremos todas as coisas que as demais pessoas vivem também. Com um diferencial: nós temos algo que aqueles que não têm Jesus ainda não experimentaram, que é a salvação, a certeza de que nós somos salvos em Cristo Jesus e que nós temos algo infinitamente melhor guardado, como um depósito, como o apóstolo Paulo falou, guardado em Deus para todos nós. Os que vivem da misericórdia de Deus estarão sempre atentos para a bondade divina, porque é uma característica de Deus, está nele. Deus não muda. Por mais que alguém possa pensar assim: poxa, mas Deus não viu o que aconteceu em Petrópolis, porque permitiu. Isso não vai mudar o fato de que Deus é bom. E será sempre bom, porque está em Deus. É um atributo, é uma característica dele. Porém, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 11:22, nos faz um alerta. Ele fala: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade, do contrário, também você será cortado. Eu não vou entrar no detalhe teológico desse capítulo ali, que está falando do povo que não era judeu, que foi enxertado, tal. Nós, os gentios, que fomos recebidos por Deus através de Cristo Jesus. Mas esse versículo por si só, ele traz um ensinamento importantíssimo para nós, assim como acontecera no tempo de Jeremias. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, mas Deus é justo. E a justiça dele também se cumpre. Então aconteceu o mal porque Deus quis? Não. Deus não quer e não deseja e nem faz o mal para ninguém. Muito pelo contrário, Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Mas há decretos, há desígnios, há mandamentos, há leis que precisam ser cumpridos. E quando não são cumpridos, nós sofremos as consequências por não cumprirmos. O pecado traz consequência na vida do ser humano. Nós vivemos essa consequência, embora sejamos libertos do pecado, mas a nossa natureza sofre
essas consequências. Até que um dia, quando Jesus voltar, nós teremos o nosso corpo transformado como o dele é agora, liberto de todo pecado, de toda dor, de todo sofrimento. Mas, queridos, estejamos atentos à bondade e à severidade de Deus. Como o apóstolo Paulo escreveu aqui, a severidade para aqueles que caíram. Quem caiu? Quem não deu crédito à palavra de Deus, quem não se voltou para Deus, quem não é obediente a Deus. Viver das misericórdias do Senhor significa buscar ao Senhor e se achegar a Ele. Versículos 25 e versículo 40, diz assim: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Versículo 40. Então, queridos, olha, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. E ainda no versículo 40, examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Isaías 55:6 escreveu: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Malaquias 3:7, voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Tiago 4:8a, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Viver das misericórdias de Deus significa buscar ao Senhor e se achegar a Ele. Este livro das Lamentações de Jeremias não é um livro apenas de lamentações, mas é também um livro que incentiva o povo a se arrepender de seus pecados, confessá-lo e se voltar para o Senhor, buscar a Deus em oração. É até interessante destacar que os capítulos 1, 2, 3 terminam com oração, e o capítulo 5 inteiro é uma oração. Precisamos buscar ao Senhor, precisamos ter intimidade com o Senhor, buscar ao Senhor, como Isaías falou, enquanto Ele pode ser encontrado. E um dos meios de nós buscarmos, no próprio livro das Lamentações, nós aprendemos, através da oração. Como eu falei, os 3 primeiros capítulos terminam com oração, e o capítulo 5 todo inteiro é uma oração. Viver das misericórdias de Deus significa ser perseverante. Versículos 49 e 50 fala: os meus olhos choram, não cessam, e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Quantas pessoas esmorecem rápido, não aguentam as lutas, as dificuldades, deixam de orar. Por outro lado, já ouvi testemunhos de pessoas que passaram 30, 40 anos orando para que um ente querido seu se convertesse, e teve o privilégio de ver o seu ente convertido. Não deixou de orar, foi perseverante. Jeremias aqui, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às tristezas e sofrimento, ele fala: os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Perseverança em meio à crise, em meio às dificuldades. E por último, queridos, viver das misericórdias de Deus significa entender que quem luta por seus servos é o próprio Senhor. Versículos 64 e 66 diz: tu, Senhor, lhes retribuirás segundo a obra das mãos deles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. É Deus quem luta por nós, queridos. Nós não precisamos lutar, até porque o apóstolo Paulo vai falar que a nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra as pessoas. Por isso devemos vestir toda a armadura de Deus, conforme descreve o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11, e ali fala da verdade, da justiça, do evangelho, da fé, da salvação, da palavra de Deus. Todos esses itens compõem a armadura de Deus, que nós, como servos do Senhor, precisamos vesti-la para irmos para esta luta, que não é contra as pessoas, contra a carne ou sangue, é uma luta espiritual. Contra as pessoas, as armas que nós devemos usar é a arma do amor, do perdão, da tolerância, do respeito, da solidariedade.
Porque as pessoas, assim como nós, elas precisam ser alvos desses sentimentos e atitudes. Nós também precisamos. Josué no campo de batalha orou e Deus lhe deu a vitória. É até interessante quando a gente lê o capítulo 10 de Josué, que fala que o sol e a lua pararam, ou seja, o universo parou quando ele orou. E Deus lutou em favor do seu povo ali, vencendo os seus inimigos. Davi não foi contra o gigante usando os recursos humanos e bélicos, mas ele disse: você vem a mim com espadas, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Viver das misericórdias do Senhor é entender que quem luta por seus servos é o próprio Senhor. A nossa arma, queridos, é jejum e oração. É joelho no chão, como diz certo cântico gospel. O nosso calibre é 66, a quantidade de livros da Bíblia, da Palavra de Deus, que deve ser o nosso alimento diário, para que a gente possa usar apenas as armas que eu mencionei há pouco, do amor, do perdão, da tolerância, pegar um pouco de Deus, pedir a Deus da misericórdia, porque às vezes, como nós não somos misericordiosos com as pessoas, da tolerância, da paciência, da bondade de Deus, da benignidade. Lembra dos frutos do Espírito Santo? Ou do fruto do Espírito, que é dividido em nove partes? Finalizando, queridos, nós vivemos das misericórdias de Deus porque confiamos nele em todos os momentos e circunstâncias, reconhecemos a sua fidelidade, sabemos que ele é o bem maior que podemos ter, depositamos a nossa esperança unicamente nele, atentamos para a sua bondade, buscamos ao Senhor e nos achegamos a ele, somos perseverantes e entendemos que é o próprio Senhor Deus quem luta por nós. Mesmo em meio aos desafios da vida e do tempo presente, devemos trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança. O que nos dá esperança é saber que as misericórdias do Senhor, que não têm fim e se renovam a cada manhã, são a causa de não sermos consumidos, de não sermos destruídos. E se não fomos consumidos, é porque Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, tem nos mantido de pé, tem dado a vida, tem nos dado a vida e tem nos sustentado. Então, queridos, vivamos das misericórdias de Deus sempre e sempre, em todo momento, independente das situações e circunstâncias. Amém? Fecha os teus olhos comigo. Senhor, muito obrigado, Deus, por este culto em que oferecemos a Ti. Muito obrigado porque a todo momento o Senhor falou aos nossos corações, desde a primeira palavra introdutória do culto e agora através desta reflexão. Pedimos, ó Pai, que nas nossas debilidades e fraquezas, o Teu poder se aperfeiçoe em nós, nos ajudando a vivermos de acordo com os Teus ensinamentos, a vivermos da misericórdia do Senhor, atentos, ó Deus, para essas características que encontramos neste capítulo da Tua Palavra. Ajude-nos nas nossas dificuldades, que às vezes são muitas, nas nossas falhas, e perdoe, ó Deus, por todas as vezes em que nós não conseguimos Te servir a contento, Te servir da maneira como o Senhor deseja que nós sirvamos. E nos ajude, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, nos encha da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção, para que possamos caminhar de acordo com a Tua vontade. Abençoe-nos, a cada um de nós que aqui estamos. Abençoe também aqueles nossos irmãos e amigos que estão assistindo pela internet. Dá-nos uma semana abençoada em Tua presença, ó Deus. Oramos agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém.